Quero mandar um alô especial, Marcos, para a cidade de Cruzeta. Estão ouvindo o programa nesse momento, inclusive parabeniza toda a programação e cada participação diária de cada profissional de saúde. E eu, em particular, quero retribuir o abraço do médico geriatra, Dr. Belísio Neto, parabenizá-lo pela sua deslumbrante apresentação aqui e tirando dúvidas, inclusive dúvidas minhas, não é? Você, na semana passada, chegou a fazer uma introdução sobre a lombalgia, né? O que é que tem a ver lombalgia com dor lombar? Uma coisa caminha perto da outra? Dor lombar e lombalgia, na realidade, é a mesma coisa, Marcos Dantas, certo? Então, é uma termologia, né, que a gente usa, muito usado no meio médico, no meio da fisioterapia, assim por diante. Então, dor lombar e lombalgia é a mesma coisa, certo? Agora, o que diferencia muitas vezes é você tem uma dor lombar e além da dor lombar, você tem também uma ciatalgia. Então, aí é mais complexo. Então, seria uma lombociatalgia, certo? Então, as pessoas muitas vezes perguntam pra gente lá, e o que é isso, doutor? Olha, deu aqui uma lombociatalgia. E eu recebo muitos pacientes encaminhados pelos ortopedistas, né, doutor Silvio, doutor João e reumatologistas em geral, encaminham pra gente para fazer fisioterapia de uma forma geral e já vem com esse diagnóstico, lombociatalgia. Então, pode ter certeza, é uma das principais queixas de procura no consultório, tanto do fisioterapeuta como do ortopedista. Por isso mesmo que é importante a gente sempre estar reforçando sobre esse tema lombalgia. Mas antes, Marcos, eu queria falar um pouquinho sobre o seguinte: o fisioterapeuta, é importante que a população saiba de uma coisa importante. Essa semana eu solicitei um exame, uma densitometria óssea de uma paciente que ela precisava fazer um ajuste vertebral ali da região lombo-sacra, e eu fiquei com uma certa relutância em fazer esse ajuste vertebral, porque pela idade dela, por ela já ter realizado a cirurgia pélvica, né? Ter feito uma cirurgia bastante delicada. Então eu pedi a ela que fizesse esse exame de densitometria óssea e foi questionado, então, o fisioterapeuta realizar a solicitação desse exame por ser fisioterapeuta. Então a gente procurou o CREFITO para saber a informação mais aprofundada, e o que se tem é que não existe nenhuma lei que proíba ao fisioterapeuta a solicitação de exames, sendo que agora tem que justificar a solicitação desses exames. E eu não consigo entender como é que eu vou manipular a coluna lombar de uma pessoa ou a região sacral. O fisioterapeuta, ele é capacitado de manipular a coluna lombar, manipular o sacro, o cóccix e assim por diante. E eu não posso correr o risco de não posso deixar o paciente correr o risco de, por exemplo, provocar ali uma fratura que seja micra, mesmo que seja uma microfratura, se ele tem uma osteoporose, né? Então é importante que a população saiba disso. O fisioterapeuta, ele está apto, ele é um profissional que está capacitado a fazer esse tipo de solicitação de exames, sempre que se provar necessário. Exames de sangue, exames de imagem, exames de média e de alta complexidade, tá certo? É muito importante que a população saiba disso. Outra coisa, ainda existe uma ideia arcaica que só pode se procurar o fisioterapeuta depois do encaminhamento médico. Isso também não é verdade. Se você tem uma queixa e você quer procurar o fisioterapeuta, você pode procurar o fisioterapeuta. Ele está apto para dar um diagnóstico cinético funcional, ele está apto para dar um prognóstico cinético funcional, para atender e para dar alta desse paciente. Agora, esse fisioterapeuta, ele também tem que ter a sabedoria que não se trabalha só. O trabalho com a saúde humana, assim como na maioria dos tipos de trabalho, Marcos Dantas, e a população em geral, tem que haver um trabalho multidisciplinar. Ainda ontem eu conversava com um médico lá no meu consultório e ele concorda comigo exatamente em todos os graus da conversa. Então, por exemplo, um paciente chega para mim com uma queixa e eu tenho alguma dúvida, o que é que eu faço? Eu envio esse paciente para um médico ou eu mesmo posso ligar para um médico. Eu já tive, por exemplo, do consultório aqui de ortopedistas para tirar dúvida, acompanhando inclusive paciente meu. Eu já tive no consultório de um reumatologista acompanhando um paciente meu para ajudar o médico ali a entender o que é que está acontecendo do ponto de vista funcional, do ponto de vista cinético ou cinésico. Então isso ajuda bastante. Então tem que ter essa sabedoria, tem que ter essa humildade para entender que a gente não trabalha sozinho. Então tem que ter não só essa humildade, mas também essa responsabilidade. Então o fisioterapeuta, ele deve ter essa visão que a gente deve trabalhar em conjunto. Quantas vezes eu já procurei, por exemplo, o doutor Belísio, posso falar o nome dele porque ele me dá essa liberdade, para tirar dúvidas, já que eu estou atendendo um paciente idoso e ele é o médico, ele é quem prescreve e assim por diante. Por exemplo, chega para mim no consultório muitos pacientes que vêm fazer uma fisioterapia e eu não posso fazer nenhum procedimento porque ele, por conta própria, parou de tomar medicação antipertensivo. Imediatamente eu peço que ele retorne ao médico
para que o médico oriente ele direitinho sobre aquela. Ah, doutor, mas é porque a minha pressão estava 10/8, estava muito baixa, então eu parei. Estava baixa porque ele estava medicado. A partir do momento que ele tira a medicação, a tendência é o quê? É a pressão aumentar. Então a senhora vai, ou o senhor vai para o médico para receber uma nova orientação e voltar provavelmente a tomar a sua medicação. Então isso é de suma importância. Eu digo e repito, a gente está lidando com saúde humana. Voltando à questão da dor lombar, o que é que geralmente causa a dor lombar? Olha, Marcos, uma das causas é a postura. E a gente percebe que as pessoas têm uma postura, inclusive você já está se arrumando aí, né? As pessoas têm, a maioria das vezes, não tem uma postura adequada, certo? E é uma coisa que o fisioterapeuta precisa orientar muito, desde a hora de sentar, da hora de levantar, como se posicionar no trabalho. Se você tem um trabalho, por exemplo, uma secretária, uma recepcionista, muitas vezes precisa ficar muito tempo ali sentada, tem que levantar a cada 30 minutos, ou pelo menos de hora em hora, fazer uma leve caminhada, vai ao banheiro, bebe água para descomprimir aquela região da coluna, né? Muitas vezes você tem só uma tensão muscular provocada por uma postura inadequada, mas deve-se corrigir imediatamente essa postura e fazer por onde essa dor sumir, certo? E se for o caso, procurar um profissional para saber se tem alguma coisa a mais, mas não é só a postura, né? A gente sabe também que outras coisas que podem causar dor lombar um trauma, uma carga excessiva. Eu fico muito preocupado porque eu recebo muita gente com dor lombar depois de fazer uma atividade física de esforço em uma academia. Então as pessoas fazem muito exercício para fortalecer determinadas regiões da posterior da coluna, pegando peso. Então elas automaticamente têm que flexionar a coluna e sobe a coluna fazendo a extensão da coluna com peso. E dependendo desse peso, dependendo dessa carga, você pode ter uma lombalgia que até 6 semanas é aguda, passou disso já é uma dor crônica. E interessante que eu aprendi aqui, conversando com vocês, especialistas em várias áreas, que o nosso corpo ele avisa quando a doença vai aparecer ou já está aparecendo. Por exemplo, que tipo de sinais a gente sente quando a dor lombar ou a lombalgia, por exemplo, está presente na nossa vida? Você sente, a primeira coisa que você sente é a dor, e eu costumo dizer o seguinte, que dor, Marcos, é a melhor coisa para o ser humano, porque como você acabou de falar, é um aviso que tem alguma coisa errada. Então a dor é um aviso que o corpo não está legal, né? Então você sente um desconforto, você pode sentir uma queimação na coluna, você pode sentir uma parestesia, que é aquele formigamento, e é agravado principalmente quando essa parestesia, a gente fala que irradia ou desce pela perna, causando uma queimação e até muitas vezes um travamento da perna. Já chegou gente para mim com dor lombar que não estava conseguindo dar o passo. E ali eu fui ver que estava faltando uma dissociação de um osso chamado ilíaco com o sacro. E o fisioterapeuta vai lá, então, mobiliza o ilíaco, mobiliza o sacro ali na região do quadril, e esse paciente sai ali da clínica sem dor. Então é muito importante as pessoas saberem disso, que muitas vezes as pessoas têm uma lombalgia e as pessoas tomam medicamento e a dor vai embora. Mas não tratou o causal, não tratou o problema causal, tratou só a dor. Então a gente tem que procurar tratar o quê? A causa. Por exemplo, chegou para mim uma jovem da zona rural com uma dor intensa na região ali, lombo-sacra. E a gente foi fazer os testes ortopédicos, né, que o fisioterapeuta faz, e a gente percebeu que havia uma discrepância de membros. E então, a gente solicitou ali alguns exames, fizemos o exame físico e foi preciso colocar uma palmilha no membro contralateral, ou seja, na outra perna. Então tinha uma perna mais curta do que a outra. A gente realizou ali a escanometria óssea, a gente solicitou esse exame. E aí foi diagnosticado, então, uma discrepância articular, de membros, melhor dizendo. Então foi passado para essa paciente uma palmilha e resolvido o problema, e a dor simplesmente sumiu, e hoje ela faz atividade na água. Quem tem uma perna maior do que a outra, existe uma idade para você, até que certa idade você pode corrigir essa falha? Na maioria das vezes, até as epífises de crescimento pararem, digamos assim, no termo bem popular, pararem de crescer, né? Até aí dá para você corrigir. Agora, depende muito dessa de discrepância, ou seja, depende muito da etiologia, da causa, o que é que causou essa discrepância. Se for um problema genético, né, congênito, então a gente vai usar ali uma órtese, que é o quê? Exatamente uma palmilha, um calçado, uma bota. Tanto o ortopedista como o fisioterapeuta está apto a realizar esse procedimento. Tem uma pergunta aqui que vem pelo WhatsApp, 988775550, vamos ouvir. Agora sim, agora sim. Panorama 95. Eu gostaria de tirar umas dúvidas. Eu estou correndo, comecei a correr e com a evolução natural já estou fazendo 5 quilômetros. Mas durante o percurso da corrida eu não sinto dor.
Mas, assim, quando o corpo esfria, eu sinto tipo uma trava no joelho, que dá chega a dar até um estalo. Eu também pedalo, faço uma média de 30 quilômetros em cada pedalada. O que é que o senhor sugere ou aconselha para esse possível problema no joelho? A nossa amiga Terezinha, lá de Jardim do Seridó. Bom dia, Terezinha, bom dia a toda a população de Jardim Seridó, parabéns aí, né? Tá correndo 5 quilômetros, tá muito bem. Bom, Terezinha, a gente precisaria dar uma investigada pessoalmente aí no caso, tá certo? Então, o que é que eu aconselho você? Que você procure um reumatologista para que você possa ser examinada por esse médico, né? Por esse especialista, dá uma olhadinha como é que tá o teu joelho, se tem desgaste, se não tem, se tem algum problema meniscal, se tem ligamento, provavelmente não é, mas pode ser um problema meniscal, pode ser aí um começo de uma artrose, pode ser N coisas. Então é bom que você procure uma orientação médica para que ele possa dar uma investigada e, se for necessário, encaminhar aí para fazer um trabalho com a fisioterapia, tá certo? E o que é a síndrome de piriforme? A síndrome do piriforme, Marcos. É um nome muito bonito, por sinal, né? O nome piriforme, ele surgiu porque o piriforme, ele é um músculo que fica ali na região interna glútea, né? Abaixo um pouco do quadril, e ele parece com uma pera. Ele parece com uma pera. O músculo, ele parece com uma pera. E a síndrome piriforme é exatamente a compressão do nervo ciático que passa dentro desse músculo, né? Na região ali, já na saída desse músculo. E essa compressão, ela pode acontecer, por isso que chama síndrome do piriforme. Então, essa síndrome, ela é caracterizada por dor e desconforto, e muitas vezes acontece, inclusive, um travamento do membro lateral ali, ou membro direito ou membro esquerdo, quando a pessoa refere essa dor, que muitas vezes a gente até aconselha as pessoas a evitarem de usar carteira, mas os homens, no bolso. Usa e senta. Por exemplo, tem gente que faz uma viagem longa de moto com a carteira no bolso. Isso é péssimo, porque você está comprimindo ali exatamente o piriforme, que é esse músculo que você acabou de perguntar, e você acaba sentindo uma dor que lhe causa um desconforto tremendo e até diminuição ali da qualidade de vida. Eu, inclusive, fui vítima da síndrome do piriforme. Quando eu trabalhei muito tempo vendendo produtos naturais, eu trabalhava muito de moto e viajava 400, 500 quilômetros por dia, e eu não era orientado, então eu não sabia, e eu usava exatamente a carteira no bolso, né? Vazia, você sabe, vendedor não tem dinheiro, né? Mas usava ali e acabava causando dor. Então, a síndrome do piriforme, em suma, seria isso aí. O nervo ciático, que sai da região posterior ali do quadril e vai até o dedão do pé, ele inerva todo o membro inferior, na realidade, passando por trás da coxa, por trás do joelho, na panturrilha, no tornozelo, ali próximo ao tendão de Aquiles, vai até o pé. Então, esse tendão, esse músculo, esse nervo, desculpe, ele tem essa função de inervação. Então, quando ele é comprimido ali na região do piriforme, então se dá o nome de síndrome do piriforme, que o fisioterapeuta, ele faz uma liberação do piriforme, faz um alongamento desse nervo ciático, ele faz uma mobilização local e a pessoa consegue sentir um excelente resultado no tratamento. Se não for tratado, o que pode causar? Se não for tratado, ele vai viver com dor o resto da vida. Mesmo que ele tome analgésico, anti-inflamatório, a dor vai, mas a dor volta, porque o nervo vai continuar sendo comprimido ali pelo piriforme. E o ideal, por exemplo, é usar a carteira na parte da frente? Usar na parte da frente ou escondida, principalmente se tiver muito dinheiro, né? Ok, tem mais uma pergunta aqui que está vindo aqui do nosso WhatsApp, 988775550, vamos ouvir. Desde criança, meu filho foi diagnosticado que tem um encurtamento de uma perna. Desde então, a gente passou a levar ao médico anualmente e vem só compensando com a palmilha. Eu queria saber o seguinte, se esse procedimento está correto em fazer a correção só com a palmilha, porque ele tem a escoliose devido ao encurtamento da perna. Esse procedimento de só corrigir com a palmilha está correto? Quem pergunta é nosso ouvinte Márcia. Bom dia, Márcia. Tem que ver, tem que saber. A gente precisaria saber a idade do teu filho para saber como se ainda dá tempo tratar. Ela colocou aqui que ele está com 10 anos e há 6 anos faz acompanhamento. Certo. Então é o seguinte, essa palmilha, ela vai corrigir
essa discrepância de membros, né? Mas e a escoliose? Se não for tratada, a tendência é essa discrepância aumentar e ter que aumentar também ali a espessura dessa palmilha. Então é interessante que ela leve ao fisioterapeuta para que o fisioterapeuta avalie, veja a quantidade de graus aí dessa escoliose. Essa escoliose, ela, na maioria das vezes, as escolioses, elas têm de etiologia lombar, ou seja, ela surge da lombar para cervical, de baixo para cima. Se essa escoliose está em C, se essa escoliose está em S, se já tem uma cifoescoliose, então tem que ser muito bem avaliada essa criança, né? Que ainda dá tempo de tratar sim. Até 14 anos, o fisioterapeuta, ele trata sim a escoliose e pode ajudar bastante. Então eu diria que não é só a palmilha, tem que fazer mais coisas. Tem ouvindo conosco, eu falo com quem? Bom dia. Bom dia. Quem está falando? É Rejane, São Fernando. Rejane, São Fernando, pode ficar à vontade, querida. Pronto, é porque a minha menina tinha um caimento na bacia, aí depois para ter um raio-x já foi corrigido, só que agora ela tem escoliose. Aí um médico tinha dito que era bom natação, sabe? Aí ela tem 9 anos, será que tem como dar certo a natação, corrige essa escoliose? E aí, doutor Cleiton? É como eu sempre digo, né? É um conjunto. Então, só a natação eu não vejo que seja o suficiente. Tem que fazer mais coisas. A gente tem que fazer, por exemplo, o fisioterapeuta, ele faz um ajuste vertebral, né? Ele faz um alongamento, ele faz uma reeducação postural global dessa criança e também a natação. Então, por exemplo, Marcos Dantas, pergunta muito interessante dela aí. Chegou uma paciente para mim com diagnóstico de escoliose, né? Cifoescoliose, na realidade, uma criança de 11 anos, o médico encaminhou lá pra gente fazer o tratamento. Então ela vai entrar agora na natação a partir já da próxima segunda-feira e fazer o tratamento clínico com a gente. Então tem que ser um conjunto de condutas para que a gente possa obter um excelente resultado, né, no caso das crianças. Tem mais uma pergunta aqui pelo nosso WhatsApp 988775550. Vamos ouvir aqui o que quer saber a nossa ouvinte. Bom dia, Marcos. Eu queria saber uma pergunta do médico. É porque... Quantos anos você tem? Essa pessoa tem 41 anos, já se consultou com o doutor Belísio, fez raio-x e tudo, e acusou que ele tinha escoliose. Aí, e um desvio na coluna, aí já tomou medicação e tudo, mas só que continua ainda. Tem dia que ele diz que não tem um canto que não doa do osso. Se fica em pé, dói, não tem posição não. Aí também... Aí adormece tudo, aí ele até fez exame de coração para saber se tinha algum problema também no coração, mas também não acusou nada. Agora ele toma remédio de pressão. Como é o nome do remédio? Neopress 50. Aí eu queria saber se tinha algum tratamento para fazer ou é porque ele não fez tudo direitinho. Eu quero que o senhor me dê aí uma resposta. E aí, doutor Cleiton Leite? Bom dia, Marcos. Bom dia, essa ouvinte, como é o nome dela? Ele não falou o nome aqui. Ela não falou. Bom, é um caso bastante complexo, né? Mas ele tem uma escoliose, ela disse que ele tinha uma escoliose e um desvio. Na realidade, o desvio já é a própria escoliose, né? Então, o médico, prescreveu uma medicação para aliviar ali a sintomatologia dolorosa. Mas esse paciente, provavelmente, ele vai precisar fazer um tratamento, sim, de fisioterapia, que na maioria das vezes, nesses casos, Marcos Dantas, eu trato na água, porque a pressão da hidrostática da água já trata tudo, inclusive a dor lombar, a dor torácica, que provavelmente a dor dele seja torácica, e a gente já trata tudo, a pressão hidrostática da água, principalmente a água aquecida. Ele só não pode entrar numa piscina com água fria, que vai agravar a dor, mas a gente trata, a gente gera mobilidade, a gente alonga e a gente fortalece também dentro da piscina. Então, esse paciente está precisando, na minha opinião, fazer algumas sessões de fisioterapia, que com certeza vai ajudá-lo. Para isso, ele precisa ser muito bem avaliado e a gente, então, traçar uma conduta para ajudar, junto com o médico que já vem acompanhando. 3421-2272, bom dia, com quem eu falo? Com Fátima. Fátima, você quer fazer que pergunta, pois não? É porque eu já tenho um hernia de disco através de exames que foi constatado, sabe? Eu fiz muitas crises da hernia de disco, eu fiz a tomografia computadorizada, a ressonância magnética, tive uma crise grande de passar um mês botando gelo, e tomando muita injeção e não passava. Fui para 2 médicos, não deu certo. Aí eu comecei a fazer hidroginástica. Aí, de repente, essa dor sumiu. Só que, assim, queria saber do doutor Cleiton
assim, de repente, nessa época de frio, a água é muito gelada, sabe? Eu tenho medo, às vezes até eu falto a hidroginástica, eu tenho medo de voltar, sabe, as dores, mas queria saber dele se a hidroginástica poderá dar certo. E aí, doutor Cleiton? Dá certo sim. O problema da água fria, Marcos Dantas, é que a água fria causa uma vasoconstricção e uma tensão muscular. Então, por exemplo, se a pessoa já tem ali uma tendência, ou ela já tem uma hérnia discal, protusão discal, abalamento discal, geralmente existe uma tensão muscular na região ali, que envolve ali os discos, né? A inervação e etc. Então, é importante que essa pessoa faça, assim, atividade na água, que ela fique imersa na água, com água acima dos ombros ou nos ombros, pelo menos acima da região peitoral, porque quando ela está dentro d'água, com água na região do peitoral, ela está pesando só no máximo aí 30% do seu peso corporal. Então, dentro da água, ela pode fazer todos os seus exercícios, que realmente é um dos melhores meios de atividade para quem sente dor na coluna, é a água. Mas eu toco na tecla, deveria ser sim na água aquecida, porque a água aquecida promove um relaxamento, melhora até a qualidade do sono, né? E atua exatamente no tratamento da dor. Tem mais pergunta com a gente aqui? Vamos lá, com os nossos ouvintes. Bom dia. Aqui é um ouvinte de Jardim de Piranha. É porque eu sinto uma dor do osso do quadril descendo para minha perna. Vai até o dedão do pé. Sinto formigamento na lateral da perna. Só que eu não procurei um especialista ainda. Procurei um clínico geral. E ele medicou só analgésico. E só fez aliviar. De vez em quando a dor volta. Eu queria saber o que é isso. E ele, doutor Cleiton? Está muito parecido aí com uma ciatalgia, né? Então está muito parecido com uma dor ciática. Então é muito importante. Os sintomas são todos de uma ciatalgia. Ela sente dor, a dor é irradiada, vai até o dedão do pé, exatamente o caminho do ciático. E ela sente esse formigamento, né? Então ela toma medicação, desinflamou, a dor foi embora, mas voltou. O nervo continua sendo comprimido. Então precisa ir a um fisioterapeuta e ele vai usar as técnicas que ele sabe para descomprimir o nervo ciático e com certeza ela vai ter um alívio. Marcos, é impressionante a fisioterapia. A gente pega pacientes exatamente com esse quadro aí. Quando a pessoa começa a falar, então a gente já mata a charada, a disfunção que existe ali. A gente faz o alongamento e no alongamento ali a dor já vai totalmente embora. Agora, algumas pessoas dizem, não, mas eu faço alongamento em casa, eu faço alongamento na academia. Muito bem, parabéns se você faz alongamento. Mas se existe uma queixa de dor, tem que ser atendido por um profissional habilitado, no caso o fisioterapeuta, porque, por exemplo, eu não posso alongar a região posterior da perna de um paciente com ciatalgia com a perna flexionada, ou seja, com a perna levantada. Eu tenho que alongar esse membro com a perna estendida, certo? Porque senão vai aumentar o quadro doloroso. No caso de uma situação de joelho que a rótula fica saindo constantemente, qual o tratamento indicado? Ela tem que procurar o reumatologista, tem que fazer alguns exames de imagem e depois procurar o fisioterapeuta para a gente trabalhar fortalecimento da musculatura adjacente ali da região do joelho para estabilizar, né? E quem sabe momentaneamente passar uma órtese do joelho para o joelho para evitar o deslocamento dessa patela. A Alcileide de São José do Seridó está perguntando o seguinte: por que é que o osso da perna frontal, o osso frontal da perna, certamente, né? Descendo para a canela, dói quando faço corrida ou pulo dançando zumba? Isso aí é a região próxima ao tibial anterior, né? Então isso é muito comum, pacientes que fazem esse tipo de atividade física de impacto, sentir dor nessa região aí do tibial anterior. Então nesse caso, ela precisa procurar um fisioterapeuta para que a gente possa tratar essa sintomatologia. A gente usa, ela já pode em casa começar, por exemplo, botar gelo. Então ela faz compressas de gelo, 20 minutos, colocando sempre uma fraldinha entre o gelo e a pele para evitar que queima a pele e procurar o fisioterapeuta para tratar. Quem está lhe mandando um abraço aqui, a Auxiliadora, ela mora no bairro Barra Nova aqui em Caicó, diz que há meses que vinha sofrendo dores no tendão do seu dedo polegar, da mão esquerda, e procurou a Centerfísio e ela disse que graças a Deus e graças a você ela foi curada, né? Então tá até dizendo que a Centerfísio é nota 10. Quem tá lhe mandando um abraço é a Auxiliadora do bairro Barra Nova. Obrigado para ela também, não só para ela, mas para toda a família, que Deus abençoe a eles.